turminha do quarto ano, tudo bem? Aqui é a professora Thaisa, mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós iremos dar continuidade no material Aprender Sempre. Espero que vocês aproveitem a aula, prestem bastante atenção. Lembrando que nós estamos em aula remota, né, em aula online. Então é preciso que vocês façam as atividades todos os dias e entreguem as atividades para mim, né? Lembrando que qualquer dúvida eu vou estar sempre à disposição. Preciso que vocês façam durante a semana as atividades, ou então façam no mesmo dia, para poder validar a presença de vocês e eu avaliar a atividade para vocês não serem prejudicados, tá bom? A aula online, a aula remota, ela é obrigatória, né? Não se esqueçam disso, estamos tendo aula normal. É importantíssimo a presença de cada um de vocês, o compromisso que as famílias têm em fazer a devolutiva das atividades. Então, não deixem de participar. Então, vamos lá. Primeira coisa que vocês vão fazer é organizar o material de vocês, lembrando que nós iremos utilizar o material Aprender Sempre. Essa semana, né, nós teremos 2 dias de aula remota, aula online. Então, eu vou fazer nesse formato de videoaula para vocês. Durante a semana, né, a partir de quarta-feira, alguns alunos vão ter aula presencial, lembrando que ela é facultativa, que ela não é obrigatória, né? Quem estiver presencial vai estar fazendo a mesma aula online, então também não vai ser prejudicado, desde que participe, tá bom? Então vamos lá, organizem o material de vocês. Hoje nós iremos fazer a página 9, tá? Dando sequência no material. Utilizaremos primeiro só esse material, Aprender Sempre, tanto em língua portuguesa quanto em matemática, de forma sequenciada, tá? Então é importante que vocês tenham as outras atividades registradas. Coloquem lá em cima nome completo de vocês, data, isso lá na página 9, né? Porque quando vocês forem enviar a foto para mim, eu preciso identificar a foto e validar a presença do dia e também contar a nota de vocês do dia, tá? Aula 4, leitura do conto A Fiandeira Preguiçosa. O que vamos aprender? Nesta aula, você vai conhecer outro conto. Lembre-se de que, ao final dessa sequência, você vai escolher um deles para ler para uma outra turma de colegas da escola. Divirta-se, tá? Lembrando que a gente vai fazer uma adaptação dessas atividades. Número 1, coloquem aí no cantinho a resposta, tá? O que vocês esperam que aconteça nessa história, né? Qual é a história que eu vou estar lendo para vocês? A Fiandeira Preguiçosa. Então, de acordo com esse título, o que vocês esperam que vai acontecer nesse conto, né? Número 2, acompanhe a leitura do professor, né? Então, agora eu vou fazer a leitura para vocês e depois, quando eu concluir a leitura, vocês podem fazer uma retomada e fazer uma leitura aí na casa de vocês, para vocês retomarem a leitura e aprender. Ah, professora, mas você vai fazer só uma leitura? Né? Vou fazer uma leitura, prestem atenção nos pontos, né? Na pontuação, onde tem vírgula, onde tem o travessão, né? Porque a leitura, a gente vai se apropriando da linguagem, a gente vai conhecer palavrinhas que são diferentes, tá? Então, a leitura não é uma leitura por si só, né? Quanto mais vocês leem, né? Mais prática, né? Mais convivência com as práticas de leitura vocês terão, tá bom? Quanto mais lê, melhor fica, né? Quanto mais escreve, melhor fica, né? É uma aprendizagem isso. Então, vamos lá. A Fiandeira Preguiçosa. Há muitos e muitos anos vivia numa aldeia um casal. A mulher, porém, era tão preguiçosa que nunca tinha vontade de trabalhar. Se o marido mandava afiar, ela empregava um tempo enorme para o fazer. Não acabava nunca o trabalho. E se acaso punha afiar, não dobrava o fio, deixando-o todo embaraçado. Certo dia, em que o marido a censurava por isso, retrucou-lhe dizendo: Como queres que eu dobre direito o fio se não tenho uma adobadora? Seria melhor que fosses arranjar um pau e me fizesses uma. Se é só isto, disse o marido, vou buscar um pau na floresta e faço uma. A mulher, então, receou que ele, de fato, encontrasse o pau e fizesse a dobradora, o que a obrigaria a trabalhar. Pensou um pouco e logo teve uma boa ideia.
às escondidas, saiu atrás do marido na floresta e, quando o viu trepado numa árvore, a fim de cortar o pau apropriado, ela agachou-se atrás de uma moita que a ocultava toda e de lá gritou: Quem corta pau para a cardadeira morre. Quem com ela trabalha, nada tem, sempre corre. Ouvindo isto, o homem susteve a machadinha e ficou a pensar no que poderia significar. Bem, disse depois, que queres que seja? Foi um zumbido que passou por teu ouvido. É tolice assustar-se. Voltou ao trabalho, mas quando ia cortar o pau, ouviu novamente a voz falando: Quem corta pau para a cardadeira morre. Quem com ela trabalha, nada tem, sempre corre. Então, ele ficou com medo realmente, pensando no que poderia ser aquilo. Todavia, criando coragem, pegou na machadinha, decidido a continuar. E pela terceira vez, quando ia desferir o golpe, a voz tornou a gritar: Quem corta pau para a cardadeira, morre. Quem com ela trabalha, nada tem, sempre corre. Isso foi o bastante para lhe tirar a vontade de continuar. Desceu rapidamente da árvore e mais que depressa voltou para casa. A mulher tomou por um atalho e, correndo o mais que podia, tratou de chegar em casa antes dele. Quando ele entrou na sala onde ela se encontrava, esta, com ar de inocente deste mundo, como se nada soubesse, perguntou-lhe: Então, trazes um bom pau para fazer a cardeira? Não, disse ele. Pelo que vejo, acho melhor não pensar nisso. Em seguida, contou o que se tinha passado na floresta e, desde então, não fez mais menção à adobadoura, deixando a mulher em paz. Entretanto, não demorou muito e o marido começou a irritar-se com a desordem que reinava em casa. Ô, mulher, resmungou ele, é uma vergonha ver esse fio todo emaranhado na roca. Ela respondeu: Sabes de uma coisa? Já que não consegues arranjar uma adubadoura, vai postar-se lá em cima no sótão e eu ficarei aqui embaixo e te jogarei o fuso e tu o tornarás a jogar para baixo, assim para cima e para baixo. Iremos fazendo a meada. Está bem, disse o marido. E assim fizeram. Terminada a meada, ele disse: Agora que fizemos a meada, temos que fervê-la. A mulher alarmou-se, mas disse: Faremos amanhã cedo. Enquanto isso, ia pensando numa nova artimanha que a isentasse de trabalhar. Na manhã seguinte, levantou-se cedo, acendeu ao fogo sobre o caldeirão, mas ao invés de botar nele a meada, botou uma maçaroca de estopa e deixou-a fervendo. Em seguida, foi ter com o marido, que ainda estava na cama, e disse: Eu preciso sair um pouco. Levanta-te e olha o fio que está a ferver no caldeirão. Vai depressa e presta bem atenção, pois se o galo cantar e tu não prestares atenção, o fio ficará feito estopa. O homem tratou de levantar imediatamente, vestiu-se às pressas e foi para a cozinha. Mas quando olhou dentro do caldeirão, viu com espanto um monte de estopa a ferver. O coitado perdeu o fôlego, pensando que se havia descuidado e que lhe cabia a culpa por esse desastre. Então ficou bem caladinho e desde esse dia nunca mais falou um fio ou enfiar. Convenhamos, porém, que aquela mulher era deveras perversa. Né? Então, esse conto aqui é um conto dos irmãos Grimm. Né? Então, aqui embaixo, ó, As Fiandeiras Preguiçosas, vocês podem encontrar nesse site aqui, né, dos irmãos Grimm. E aí a gente finaliza essa história. Né? Espero que vocês tenham gostado. Aqui, né, a atividade do dia, o final do conto diz: Convenhamos, porém, que aquela mulher era deveras perversa. Você concorda com essa afirmação? Não? Acha que a mulher é esperta? Explique sua resposta e discuta com um dos seus familiares, tá? Isso porque é uma atividade que vocês vão estar em casa. Então,
Então, a primeira coisa que vocês vão discutir com a mãe, com o pai, né? Conversar sobre esse conto, fazer de novo uma leitura, né? Retomando algumas partes para que vocês possam entender a sequência desse conto, né? Esse conto aqui é um conto de artimanha, né? É um conto de enganação. Né, porque todas as vezes que a mulher ela falava, né, que queria trabalhar e o marido dava um jeitinho para fazer as vontades dela, ela arrumava uma desculpa. Ela enganava o marido, ela fazia uma artimanha, né, ela sempre estava tentando enganar para que toda essa parte de trabalho, né, em que ela gostaria de trabalhar e gostaria de fiar, né, e gostaria de ter o novelo, gostaria de ter o meado, né, ela sempre inventava uma desculpa. É um conto de enganação de artimanha. Porém, nessas linhas aqui, vocês irão responder, né, esta afirmação. Convenhamos, porém, que aquela mulher era deveras perversa. E aí, de novo, ó, você concorda com essa afirmação? Vocês acham mesmo que ela era perversa? Né, que ela era uma pessoa muito má? Né, que ela realmente estava tentando enganar o marido? Né? Sim ou não? Né? Não. Acha que é uma mulher esperta? Né? Será que ela é má ou será que ela é esperta? Né? Explique sua resposta e discuta com um familiar. Tá bom? Então, essa é a atividade do dia. Depois, quando vocês terminarem de fazer essa atividade, mandem a foto para eu corrigir, para eu validar a presença de vocês. Vocês vão fazer uma atividade no caderno. Né? Então, vocês perceberam que lá, no conto que eu fiz a leitura para vocês, tem algumas palavrinhas que são diferentes. E todas as vezes que a gente não entende o significado da palavra, a gente precisa fazer o uso do dicionário. Tá? Então, lá no caderno, ó, escreva no caderno as seguintes palavras e seus significados. Então, tem lá, ó, dobadoura, né, letra A, dobadoura. É um artefato em que se dispõe as meadas de lã, algodão para se processar a adobagem. Letra B, cardadeira, quem trabalha na carda. Carda, ferramenta com que se carda lã, algodão, linho, constituído por uma lâmina ou tábua com dentes de madeira, situados muito próximos um do outro. Meada, porção dobrada de fio, de seda, de linho, quantidade de fios de linha de seda, lã ou etc. Então, isso aqui vocês já vão copiar no caderno, né? Atividade para vocês entenderem o significado das palavras. Número 2. Em muitos contos tradicionais, a mulher é tratada como gulosa, preguiçosa e alguém que deve servir ao marido. Na sua opinião, qual é o papel da mulher nos dias de hoje? Né? Então, antigamente, né, nos contos, eles falavam sempre que as mulheres tinham que servir ao marido. Né? Eram tratadas como preguiçosa. E agora, e nos dias atuais? Né? Como que é o comportamento das mulheres na atualidade? Né? Então, é para vocês colocarem a opinião de vocês aí no caderno. Né? Conversem com a mãe de vocês, com o pai de vocês, observem o comportamento de alguma mulher da família. Né? E aí vocês podem concluir, né, se atualmente isso acontece, se as mulheres têm um outro tipo de comportamento. Tá? Então, vocês vão copiar isso no caderno também e responder de acordo com a opinião de vocês. Aí, para finalizar a nossa aula, eu coloquei 2 imagens, né? Porque de nada adianta nós sabermos o significado das palavras se vocês não associarem a imagem. Então, aqui eu peguei da internet, ó, uma dobadora. Então, vocês percebem que ela é feita de madeira, ela tem uns encaixes, né? E tem os fios que ficam em volta. Né? Então, ela tem uma funcionalidade. Conforme vai rodando, né? Ela vai alinhando os fios. Né? O que a mulher sempre deixava desorganizado, né? No conto, né? A fiandeira preguiçosa, ela sempre deixava um emaranhado de fios. Então, ela para fazer a meada, né, o novelo, ela precisa desse tipo de instrumento, por isso que ela pediu para o marido ir lá buscar um pedaço de madeira, né, para que ela pudesse fazer a meada e pudesse organizar os fios. Aqui é uma carda, né? Quem trabalha com a carda é a cardadeira, né? Então, aqui a gente tem também um instrumento de madeira, né? Então, é como se fosse uma roca, né? E ali eles tem um pedal, né? Aciona o pedal e vai fiando, né? Vai transformando em fio, né? Conforme vai girando, vai transformando a lã, né? O algodão em fio,
né? Então, cada significado, né, a dobradora e a carda, são instrumentos diferentes com funcionalidades que são diferentes, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Dúvidas, vocês podem entrar em contato comigo, tá bom? Beijos e fiquem com Deus.